boa tarde. A Abralic agradece o apoio e a participação de todos vocês neste congresso, que, mais uma vez, em função da conjuntura, está sendo realizado de forma online. Os STs serão transmitidos ao vivo em nosso canal do YouTube e ficarão disponíveis em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a inscrição e a anuidade receberão os certificados após o evento e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 1º de novembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas, caso contrário, o documento não será considerado para publicação. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis em nosso site. Ao fim dos STs, entre os dias 4 e 8 de outubro, serão realizadas as conferências do Congresso Abralic 2021. A programação está em nosso site. O acesso às conferências será gratuito, aberto aos sócios e não sócios, pelo nosso canal do YouTube. Por favor, confira os horários estipulados pelos coordenadores para sua comunicação. Pedimos que algumas medidas de etiqueta virtual sejam observadas, como manter o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando e desligar o vídeo caso esteja com uma conexão fraca ou de dados. Desejamos a todos um ótimo congresso. Obrigado, William. Bem-vindos e bem-vindas a todos e todas. Damos prosseguimento hoje ao segundo dia do simpósio Estratégias do Feminino, Literatura Escrita por Mulheres e Resistência. Hoje teremos a mesa 3, dividida em duas partes. O título da mesa 3 é Literatura de Autoria Feminina e Política, Antologias e Ações de Resistência. A primeira apresentação será de Ariane Ávila Neto de Farias. Passo a palavra para você, Ariane. Bem-vinda. Oi, boa tarde, muito obrigada. Gostaria de agradecer pelo espaço, né, a potência desse espaço, desses momentos difíceis aí, pandêmicos. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou compartilhar a minha tela, é a primeira vez que eu uso o Zoom compartilhando a minha tela, então qualquer problema, por favor, me avisem, mas acho que vai dar certo. Eu não vejo o chat, né, mas eu enxergo a fotinho, o videozinho de vocês aí, bem pequenininho. Bom, então eu não sei se fica a apresentação, tá a apresentação direitinho? Tá direitinho, Tá, você pode colocar no modo de apresentação, né? Porque tá Foi agora? isso. Perfeito. Então, eu me chamo Ariane, eu ainda estou doutoranda na FURG, eu acabei de defender a minha tese, agora faz umas 3 semanas que eu defendi a minha tese, e o trabalho que eu apresento hoje é um pedacinho, né, já que não tem como trazer toda a tese, gostaria, mas é um pedacinho do trabalho que me acompanhou aí nesses últimos 4 anos da minha vida. Eu também sou docente no Instituto Federal Farroupilha, que fica no interior do Rio Grande do Sul. Estou invejando vocês de camiseta, porque aqui está frio na minha terra. E o trabalho que eu apresento para vocês hoje, né, como eu mencionei, é um pedacinho, e é uma das obras que eu trabalhei na minha tese, que é a obra 40 Dias, da Maria Valéria Rezende. Na minha tese eu trabalhei com outras 3 narrativas de escritoras brasileiras contemporâneas, e eu intitulei, né, essa apresentação como Toda Mãe é uma Sofredora, Ressignificações do Fazer Materno em 40 Dias, de Maria Valéria Rezende. Eu acho que eu tenho 10 minutos, então eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque senão eu me perco falando. Bom, então, pensar a maternidade, estudar a maternidade, né, passava por mim, de alguma forma, essa necessidade de estudar e pensar a maternidade no doutorado, passava por mim, porque, enfim, uma mulher já nos seus quase 30 anos, quando eu comecei a estudar a maternidade, e eu sempre, quando eu comecei os estudos da maternidade, né, o discurso que chegava para mim da maternidade, do que é ser mãe, né, da constituição da maternidade, sempre me incomodou, porque eu enxergava na literatura, né, e nos textos que eu lia, uma maternidade bastante distanciada e bastante ressignificada, né, muito distante daquele discurso de uma maternidade dever, né, de uma maternidade enquanto uma grande função da mulher. E eu, enquanto mulher, nunca pensei em ser mãe,
e me incomodava o fato de pessoas, muitas vezes da família, enfim, o discurso social, colocar o fazer materno, a necessidade de eu me tornar uma mãe, como algo que fosse quase como uma comprovação da minha feminilidade. E não sei se foi o acaso, ou se o destino foi me levando por essas leituras literárias e me mostrando essas múltiplas possibilidades de maternidade, que foi o meu objetivo na tese, né, de ressignificar e de mostrar uma maternidade mais plural, de mostrar que a literatura brasileira contemporânea, das autoras ali que eu trabalhei na minha tese, mostravam a importância de se debater e se discutir o status da maternidade, como ela é nos posta o tempo inteiro, né? Seja numa novela, seja num filme, numa propaganda de televisão, que mostra aquela mãe perfeita, né? Dedicada quase que 100%, ou 100%, né? Se colocando... Desculpa. Se colocando em segundo lugar, naquele cuidado ali necessário para a criança que ela está cuidando. Então, eu não vou ler os meus slides, porque senão eu vou acabar perdendo bastante tempo na leitura. Então, como eu mencionei, né, a gente sempre teve aquela figura da boa mãe, que é a mãe abnegada, a mãe que se dedica aos filhos e que tem o amor incondicional a essas crianças. Então, a gente sempre pensa, né, na ideia do instinto materno, de que a mulher, em algum momento, vai ter esse grande instinto de ser mãe e de cuidar de uma criança, né, de se preparar. E ali, muito, muito jovem, a gente acaba sendo preparada para esse fazer materno, quando a gente ganha uma boneca. Então, desde pequenininha, é como se as mulheres elas fossem sendo preparadas para essa maternidade, que em algum momento elas vão ter que cumprir. E na Maria Valéria Rezende, né, vou fazer uma rápida contextualização, né, em 40 dias, a gente já tem uma senhora, né, que é convocada a ser avó, né, por sua filha, né, a filha decidiu que vai ser mãe, e convoca a personagem Alice para ir para Porto Alegre, que é a cidade que ela está residindo, né, e que ela vai, enfim, ter que cuidar e ajudar a sua filha a cuidar dessa criança que ainda não existe. No primeiro momento, ela diz que ela não vai mudar a vida dela, ela recém se aposentou e ela está organizando a sua vida e vive muito bem em João Pessoa, e não quer mudar a realidade dela de ter que ir para um novo lugar, uma cidade muito diferente da cidade em que ela reside atualmente. Só que chega um momento que ela só acaba cedendo, porque a sua filha acaba tramando e trazendo lembranças e memórias que fazem com que ela abra mão dessa sua primeira necessidade, né, de ter a sua vida individual, de cuidar de si, né, e indo para Porto Alegre ajudar essa filha que vai, teoricamente, ter um filho, que deseja ter um filho. Aí eu trouxe um trechinho da narrativa que vai mostrar exatamente no momento ali que ela vai dizer que ela só desistiu de lutar contra aquela filha que precisa dela, né, que precisa que ela vá para Porto Alegre ajudar com essa futura criança, e ela admite, né, a vergonha de ter cedido e de ter aberto mão da vida e da sua casa em João Pessoa e ir para Porto Alegre. E aí eu trago a grande questão, né, e na minha tese é basicamente o que eu tento dizer e mostrar que a literatura contemporânea, escrita por essas mulheres que eu pesquisei, dizer que o amor materno nada mais é do que um amor também que se constrói, né, um amor que é construído na convivência, na troca com aquele sujeito, né, que acabou de nascer, né, que está sendo gestado. E eu uso a Badinter, Um Amor Conquistado, que vai falar sobre a construção desse grande mito aí do amor materno, e ela vai mencionar a ideia de que o amor materno não é algo inato, né? É exato, acredito que ele... Só vem amanhã, né? Eu acho que eu vou ver se Tamara ou Joelma me levam, senão você vai ficar muito cansada.
né? Eu preciso ir 2 dias, 3 dias amanhã no médico. Só um pouquinho, Ariane, tá? Tá bom. Explique Acho que aí. deu. Desativei o áudio, pode continuar, desculpa. Tá bom, Era o áudio obrigada. do colega. Desculpa. E aí ela vai mencionar que acredita que ele é adquirido ao longo dos dias, né? Enfim, ele vai ser construído naquela relação que a mãe vai traçar, né, com aquela criança. E aí, nesse sentido, né, eu trago a ideia de que, na verdade, esse amor materno, fazer materno, é um exercício ambivalente. Ele envolve a solidão, já que a mãe é sempre a grande responsável pelo cuidado de uma criança, a culpa, porque ao mesmo tempo que a maternidade, ela está ali no espaço privado, né, a mulher sempre guardada no espaço privado, que é o espaço reservado para o cuidado, o fazer materno também é algo público, porque os outros sempre têm algo a dizer, alguém sempre tem uma opinião sobre, e o que acaba envolvendo uma grande culpa dessa figura materna, porque ela nunca alcança os 100% dos desejos de todo daquele público que tem algo a dizer sobre como é ser uma mãe. A gente também tem o apagamento da individualidade das mulheres, porque a partir do momento que ela tem um filho, ela é mãe desse filho, né? Ela se entrega a esse filho, e a gente também passa pela ideia de um silenciamento. Antes da sua voz, a gente acaba sempre tendo a voz de uma criança que precisa ser atendida. E, obviamente, todas as... Perdão. tá bom, obrigada. E todas as figuras ali daquele espaço privado da família. Aí aqui é outro trechinho, eu só vou pular, porque senão não vai dar tempo. Então, na minha tese eu trabalhei com 2 ideias, né, que é a ideia da maternidade, e aqui a maternidade a gente vai ter, eu trabalho principalmente com a ideia de instituição, uma instituição construída pelo olhar do patriarcado, né, para atender os desejos de um patriarcado, que é a mulher no espaço privado, nutrindo aquelas crianças para que em algum momento essa criança, esses filhos se tornem mão de obra para um capital, né? Então a gente tem um motivo para a construção e a idealização dessa maternidade, e eu trabalho também com a ideia de maternagem, né? Que é a ideia de que o fazer materno, ressignificação desse fazer materno, a partir de uma ideia de coletividade. E eu entendo que em 40 dias a gente tem um gostinho do que seria esse fazer materno coletivo. Quando a Alice está em Porto Alegre, ela sai em busca de um filho perdido. Em algum momento ela acaba chegando em um bairro, né, um bairro muito pobre em Porto Alegre, no subúrbio mesmo da cidade, que é Maria Degolado. E lá ela encontra uma comunidade completamente disposta a ajudá-la nessa busca por esse filho perdido de uma mãe que ela conhece, que ela soube da história pelo telefone, uma mãe conterrânea de João Pessoa. E essas mulheres, elas movimentam aquela comunidade de um modo que todas acabam indo e querem ajudar a Alice nessa busca do Cícero, né, desse filho perdido. Então, a gente percebe que em vários momentos essas mães da Maria Degolada, elas vão mencionar, que é da onde vem a frase do título, né? Que as mães, elas são sofredoras, a gente sabe do sofrimento que é perder um filho. Então, todas aquelas mulheres, elas se fecham em um círculo, de modo a fazer o máximo que elas podem para ajudar a Alice nessa busca, né, e acabar com o sofrimento dessa mulher que acaba que quer encontrar o filho e que não sabe onde esse filho foi parar. Então, só se puder concluir, obrigada. Sim, considerações finais. Então, eu vou ler só para ser mais rápido, senão eu acabo me perdendo. Então, a partir desse estudo, afirma-se que a análise da situação da maternidade do sujeito mãe nas linhas da autora estudada, no plural, ao apresentarem mães construídas por suas variadas experiências, provê um entendimento plural sobre o feminino, desatrelado do olhar unívoco destinado às mulheres e o fazer materno enquanto essência e natureza feminina. Em seu caminho de rompimentos e rearranjos, o desprendimento das amarras empreendidos pela personagem de Rezende não leva a um ponto final, né? A gente não se encontra o Cícero, mas, pelo contrário, ajuda na compreensão de que sua identidade não deveria ser exclusivamente traçada pela fixidez atrelada à mulher-mãe pelo discurso patriarcal.
Fica uma fotinha aqui em cima, deixa eu botar para baixo. Então, 40 Dias é uma obra que apresenta uma mulher que transgride esse discurso patriarcal de algum modo, né, naquele fazer ali coletivo, de um fazer materno coletivo, né, ao expor a maternidade para além daquela instituída a partir do discurso de essência, de amor materno abnegado. Porque ela questiona o tempo inteiro, né, eu me entreguei para essa minha filha e agora a filha, eu esqueci do detalhe, a filha ela só decide não ter um filho e ir para o exterior e deixa aquela mãe solta em Porto Alegre, sem raízes, numa cidade que ela não conhece, e ela se questiona o tempo inteiro. Eu me dediquei a essa filha e o que eu sempre tive como resultado foi o egoísmo. Então, eu acho que é uma ressignificação, né? De não, algo deu errado e o que foi esse errado? Então, eu preciso sair pelas ruas de Porto Alegre para tentar encontrar, né, para tentar resolver esse problema. Então, essa narrativa evidencia o fato de que o reexame dessa instituição, a partir de um ponto de vista feminino, né, uma mulher que escreve, político e sociocultural, contesta o papel materno da mulher, que insistentemente percorre os discursos, engendra uma imagem idealizada que se consolida cotidianamente e que reforça esse estereótipo do que é ser mãe. Aqui estão as minhas referências, e eu acho que passei um pouquinho, mas consegui. Parei. Deu? Obrigada, Ariane, muito interessante. Desculpa a correria. Capaz. Silvina, com você. Sim. Bom, boa tarde a todas, todos. E vou fazer aqui minha apresentação e contar um pouco com a ajuda do William, né? Nos links, né? Deixa eu ver aqui. Bom, tá todo mundo vendo, né? Sim. Obrigada. Sim. Então, o título é Políticas na Pandemia, as formas de estar Graça Graúna. Esta comunicação analisa algumas das estratégias da política e poética da escritora e professora indígena potiguara do Rio Grande do Norte, Graça Graúna, Maria das Graças Ferreira, durante o período da pandemia. O acontecimento mundial da pandemia e da Covid-19 levou o mundo a situações de extrema fragilidade e vulnerabilidade. Porém, notadamente no Brasil, a emergência dada pela falta de políticas públicas vem deixando a população entre o luto e as lutas pelos direitos à saúde, à vida e à integralidade pessoal, entre outras calamidades costuradas no contraponto de um Estado contra seus cidadãos. Nesse período todo, Graça Graúna vem participando de forma ativa, a partir de diversas mídias e em diferentes modalidades, na resistência das várias comunidades indígenas. Buscaremos fazer um balanço dessa participação, selecionando tanto suas textualidades inscritas no seu blog Tecido de Vozes, quanto suas performances em eventos virtuais pelo país. A constelação consigna os signos destes tempos de confinamento, das noites, da solidão, do luto, da resistência e da existência, entre a palavra poética, narrativa, ensaística e blogueira escrita, e a oralidade virtualizada dos encontros entre escritoras e escritores. Quais as estratégias da poepolítica da escritora para sobreviver uma pandemia e um pandemônio? Quais são as formas escriturais e as cenas de interpelação a partir das quais pode ser sente pensada a experiência deste acontecimento atrelado ao descaso político? Então, vou falar aqui um pouco o recorte que vou fazer aqui, tá? Vamos percorrer dos seus primeiros posts de 2020, em julho, no blog Tecido de Vozes, e até a mudança do endereço do próprio blog, que vai mudar para Graça Graúna, em 14 de novembro de 2020, juntamente com algumas conversas, eu vou mostrar algumas poucas conversas que eu tive com ela durante o início da pandemia. Portanto, eu vou dividir entre os primeiros... Esperem aí. Entre os primeiros momentos, né, com as mensagens, algumas mensagens de WhatsApp, os primeiros posts no blog Tecido de Vozes e duas participações já no sentido de trabalho, né, de poesia, de militância, de ativismo, que aparecem no site do Instituto Moreira Salles e no site
poesia.org, onde aparece o livro digital Poesia Indígena Hoje, Resiliência. Né? Então, esperem aqui um minutinho. Primeiros momentos. Mensagens de WhatsApp. 25 de março de 2020. Graça Graúna para mim. É assustador enfrentar uma quarentena longe da família, sobretudo num momento em que o Brasil está desgovernado. Como ficar em casa, diante da situação que está acontecendo? Tenho procurado ser forte, mas estou me sentindo literalmente isolada de todos. E desencorajada, desencorajada diante de tudo. Que Nhanderu me acolha, nos acolha. E aí, bom, tentou uma conversa, mas me interessou ver, né, esta parte. 15 de abril, ela vai postar, né, também no meu WhatsApp, sobre uma live que vai iniciar, de alguma forma, a primeira live que vai oferecer a Graça Graúna durante a pandemia, né? Que é Poesia na Janela para acalentar em tempos de confinamento por coronavírus. É uma live com a Inês Oludea, que vai recitar os poemas da Graça, ela está na Bélgica, né? No dia 17 de abril, ela vai me mandar, né, os links do festival online sobre causas indígenas e ambientais, né, do Greenpeace. Já no dia 18 de abril, ela vai me enviar um vídeo, né? Espera que eu quero pegar bem aqui. Um vídeo que depois vai aparecer, né, sendo o primeiro post no blog Tecido de Vozes, mas com data de 29 de julho. Né? Então, esse vídeo é um vídeo que faz uns parentes dela do Rio Grande do Norte, e é um vídeo sobre a Abril Indígena, e onde recitam um poema dela que é Resistência, né? Então ela diz: em abril de 2020, os Potiguara, Rio Grande do Norte, filhos e filhas de Tupã, se reuniram na aldeia Catu, situada entre as cidades de Canguaretama e Guaianinha, para comemorar o Abril Indígena. Apesar dos problemas todos que o mundo está passando, devido a essa doença atroz que é a Covid-19, acreditamos que, apesar do isolamento, devemos manter a esperança que dias melhores virão. Vou passar aqui. Então, ela diz, né, o vídeo que acabamos de assistir é uma prova de nossa resistência. Estamos juntos com a força de Tupã e dos Encantados. Podemos também dizer que é um dos sinais da nossa resistência está na poesia. Por isso estamos aqui, nós existimos. Então, William, esse seria o primeiro link. Eu tenho que parar a minha apresentação? Não é necessário, eu coloquei só um minuto. Tá, beleza. Aí, abrindo, tem que ir para o dia 29 de julho, é logo embaixo. – 29 de julho, este? Isso. Professora Silvina, é nessa parte mesmo? Sim. Vou tentar abrir eu aqui, então. Você conseguiu? Sim. Então. Sim, estão conseguindo visualizar? Ana, Laura? Porque para mim está aparecendo. Para mim, não. Aqui ainda não está aparecendo. Vou parar a minha. Agora sim. Agora sim. Uhum. Então, eu não sei se está mais em cima, porque aí tem... Aí está o vídeo. Pode reproduzir. Embaixo. Tá. Tá sem som? Não está reproduzindo o áudio. Eu vou encerrar e começar novamente. Só um minuto, por favor. Aí está o vídeo. Pode reproduzir.
Tá sem Acredito que não som? está reproduzindo mal. Resistência. Eu vou encerrar Ouvi do meu e pai começar que a minha novamente. avó benzia. E o meu avô dançava o bambelô na praia e batia palmas com as mãos encovadas ao coco improvisado, ritmando as paixões na alma da gente. Ouvi do meu pai que o meu avô cantava as noites de lua e contava histórias de alegrar a gente e as Três Marias. Meu avô contava: a nossa África será sempre uma menina. Meu pai dizia: ô Lapa de caboclo é esse Brasil, menino. E coro entoava: dançamos a dor, tecemos o encanto, de índios e negros da nossa gente. Meu avô dançava o bambolô na praia e batia palmas com as mãos encovadas ao coco improvisado, ritmando as paixões na alma da gente. Então, Ouvi muito meu pai obrigada, William, aí. as noites de lua e contava histórias. Isso. Então, vou voltar a... Obrigada, tá, William? Bom, esse poema forma parte do livro Tessituras da Terra, né, de 2001, e são os parentes dela que vão, então, criar esse vídeo em homenagem, né, ao Abril Indígena e para a própria Graça, né? Então, bom, aqui eu tinha copiado, né, o poema por se tivesse algum problema, né? Então, agora vamos a ver, por exemplo, esse segundo link, que é do Instituto Moreira Salles, IMS, né, Williams, que é justamente um convite já, que isso vai ser em agosto de 2020, né, porque vocês sabem que o fluxo das lives e das apresentações vai, né, a se acelerar de uma forma, até eu diria, brutal, né, para todo mundo, mas em particular para as comunidades indígenas, né. Vejam o site, que bonito, né. Então, bom, aqui eu tinha copiado. E aqui embaixo, o William tem, ao redor da fogueira, você pode clicar no áudio e depois ir baixando, que a gente vê o poema da IMS, né, Williams, que é justamente um convite já, que isso vai ser em agosto de 2020, né, porque você sabe Ao que o redor da fluxo das fogueira, lives e das Graça apresentações Graúna. vai, né, a se acelerar de uma forma, Estamos até aqui, eu diria, apesar brutal, dos tempos né, sombrios. para todo mundo, mas Aqui em particular estamos, para as comunidades pelo indígenas, direito de né? ser diferente e viver, Vejam o site, que bonito. porque somos iguais nas diferenças. E aqui embaixo, O tempo William tem... desaba, mas estamos aqui, do nosso jeito. Imagine há quanto tempo, há séculos sobrevivemos em meio à intromissão de outros valores. Aqui estamos, e apesar da incerteza, o nosso povo avança no preparo da títia, da mandioca e o beiju, no embalo da cantoria de cigarras e pássaros. Aqui estamos, apesar das injúrias, do nosso jeito lutamos para manter o costume de manejar as maracas e reconhecer no cocar a nossa resistência. Aqui estamos, apesar da exclusão, existimos, no meio da noite, bem ao redor da fogueira, de luta e glória, muitas histórias ouvimos. Silvina, deu tempo, tá? Aqui estamos, e apesar das perdas, a luta continua no solo sagrado, na caça, na pesca, na crença, na dança, na roda de toré, no manejo da terra, resistimos. Aqui estamos, e apesar dessa atroz agonia, do nosso jeito existimos, para recuperar a terra e cuidar do plantio, na luta contínua por um lugar no mundo. Aqui estamos, nós existimos. Obrigada, William. Então, só para fechar, né, tem outros materiais ali, mas eu sabia que tinha que ser um recorte, né, mas assim, o que me interessa já desde o início era mostrar, né, um pouco como as estratégias perante a opressão e o sofrimento da subjetividade no sentido individual do confinamento, a opressão com a comunidade indígena urbana, né, dos desaldeados, que chama Eliane Potiguara,
né? E as formas do trabalho que vai realizar, né, muitas mulheres indígenas, sobretudo no que tem a ver com as demandas e a aceleração dos tempos com o trabalho digital. Muito obrigada. Obrigada, Silvina. Que trabalho bacana, nossa, muito bom. Raquel conseguiu entrar, né? Raquel, bem-vinda. Olá, Você sim. tem 10 minutinhos para falar. Sim, peço desculpa pelas complicações, estava um pouco difícil aqui. Vou tentar compartilhar. Vou-vos apresentar um trabalho que desenvolvi no âmbito de uma matéria de licenciatura, escritoras portuguesas e as representações do aborto clandestino, casos durante a ditadura portuguesa. Vou ler porque tenho a comunicação estruturada desta forma. Grande parte das cronologias sobre a história do aborto em Portugal só começam depois da Revolução do 25 de Abril. No entanto, devemos ter em conta que a falta de entrelaçamento das questões democráticas e de classe com as de género foi uma das causas da diluição do feminismo no antifascismo. Apesar das transformações democráticas do país, após abril de 74 e da grande participação das mulheres, a palavra feminismo permaneceu fora da linguagem política e a despenalização do aborto só conseguiu ser alcançada no novo milénio. Durante a ditadura, diversas mulheres recorreram à produção crítica de jornalismo e literatura para analisar a condição feminina na sociedade e algumas para denunciar a realidade dos abortos clandestinos. Maria Lamas foi pioneira com as mulheres do meu país, onde descreveu a vida das que enfrentavam uma dupla jornada de trabalho, doméstica e assalariado. Historicamente, foram as mulheres trabalhadoras a recorrer aos desmanches ilegais, cujas condições foram representadas em novas cartas portuguesas, escritas por Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, principal foco deste trabalho. Recorro a uma análise comparada com excertos de Grades Vivas e de Ela é apenas mulher, escritos por Celeste Andrade e Maria Archer. Além da literatura, introduz informações retiradas de estudos científicos efetuados por Manuela Tavares e por alguns documentos históricos que comprovam a perseguição política efetuada às mulheres escritoras que durante a ditadura escreveram algumas citações que mais à frente vou ler. A metodologia utilizada é do close reading, da literatura comparada. O projeto do Estado Novo, ou seja, da ditadura portuguesa para as mulheres, agravou o papel socialmente imposto à mulher com a formulação de leis e instituições específicas, como Obras da Mão para a Educação Nacional, a primeira organização feminina estatal fundada em 1936, que definia as obrigações da mulher como mãe quanto à educação dos filhos, voltadas para a assimilação das tradições. As desigualdades económicas comuns aos homens e às mulheres foram reconhecidas pelas Três Marias, como podemos verificar em citações como esta. Não vou ler porque acho que não dá tempo. O projeto estatal da ditadura para a mulher foi aprimorado ao longo dos anos e em 1943 nasceu um instituto de maternidade. Hoje em dia o debate associado ao papel das mulheres nos cuidados, no trabalho reprodutivo e doméstico tem sido pauta dos movimentos feministas, mas quando contactamos com os pensamentos e ações de personagens construídas pelas escritoras como as Três Marias, a Celeste Andrade, Natália Correia, Maria Archer ou Maria Lamas, desde logo encontramos essa reflexão, porque nestes livros encontramos personagens que abortam clandestinamente, representadas de uma forma bastante crua e compatível com os relatos verídicos feitos por mulheres que recorreram a desmanches ilegais. Por exemplo, a Maria Antónia Paula fala da questão económica quando se fazia um aborto clandestino e dizia que uma coisa que a chocava muito era a existência de dois preços para o aborto, um com anestesia e outro sem anestesia.
Acredito que foi provavelmente com medo, mas também com curiosidade e força que as Três Marias escreveram as novas cartas portuguesas, que foram logo consideradas bastante ousadas para a época, e podemos apontar em temporalidade como a primeira dimensão de temática quando as autoras comparam o tempo de Mariana Alcoforado ao nosso tempo, e dizendo que, ao nosso tempo e ao tempo delas, dizendo que pouca coisa mudou. As mulheres bordam, cozinham, sujeitam-se aos direitos dos seus maridos, engravidam, têm abortos ou fazem-nos, têm filhos, nados mortos, nados vivos, tratam dos filhos, morrem de parto, às vezes, onde apenas mudou o feitio dos móveis, das cadeiras e dos cortinados. Elas incluem uma descrição chocante e gráfica de um aborto clandestino, que é esta: e morreu por fazer um aborto com pé de salsa, morreu de septicémia. A mulher há dias que limpava o escritório onde trabalho e soube depois pela sua colega que era o seu 23º aborto, e contou-me há anos uma amiga minha, médica, que no banco do hospital eram tratadas com desprezo as mulheres que entravam com os seus outros furados, rotos, cangalhados, por tentativas de abortos caseiros, com agulhas de tricô, paus, taus de couve, tudo contundente de penetrante e contundente estivesse à mão, e que lhes eram feitas raspagens de ultrafrio sem anestesia e com gosto sádico para elas aprenderem. Estas citações mostram a forma como as escritoras denunciavam as condições em que se faziam abortos clandestinos, e são as mesmas que em outros livros, romances, como quando a personagem Juliana reage face à possibilidade de Esmeralda ter abortado, retratando a forma como a sociedade mais conservadora reagia a esta possibilidade. Ir à província buscar uma menina séria e acontecer-lhe uma daquelas, fazer-lhe uma tal patifaria ali na sua casa e ainda por cima poder ser tida como cúmplice, os pais que a aturem. Vai direitinha para a terra assim que sair da cama, se escapar desta, remoe ela, e não sente a mínima compaixão, também é a sua revolta de burguesa virtuosa. Nas novas cartas portuguesas, a temática do aborto foi aprofundada ao falar-se do que Mariana Alcoforado teria feito, e também introduzindo a questão da desresponsabilização masculina. Tem várias citações que comprovam isto, mas que, como temos pouco tempo, eu não posso estar a lê-las. Mas é apresentada a posição de privilégio que o homem tem no amor, e quando a mulher engravida, como ele se vai embora. Nestes livros, as autoras deixam transparecer a reivindicação de que o aborto passasse a ser livre, gratuito e seguro, ainda que em Portugal as coisas estivessem muito longe de chegar a esse ponto. Por outro lado, o romance Grades Vivas, publicado pela mesma editora de Novas Cartas Portuguesas, também contém uma personagem que fez um aborto, ainda que essas palavras não sejam ditas de forma explícita, o que fez com que o livro pudesse ser publicado e não tivesse tido nenhuma censura, ao contrário das Novas Cartas Portuguesas, que foram bastante censuradas, e esse processo até deu origem a um movimento de solidariedade internacional. Finalmente, há o confronto entre as descrições literárias dos abortos e os relatos reais, que também já exemplifiquei, e termina a falar sobre a representação estatal, a PIDE e as reações internacionais a estes livros, que foram maioritariamente ao das Três Marias. Foi falado no mundo inteiro e também mesmo internamente em Portugal. O aborto era bastante reprimido. Tínhamos uma ministra, a Maria Van Zeller, que em 44 interveio na Assembleia Nacional e dizia: entre 2.473 citações, mais de um terço das mulheres tinham abortado. Reclamava a aplicação do artigo do Código Penal de 1886 que proibia o aborto, e dizia que lutar contra o aborto e os profissionais de tal crime é lutar pela vitalidade da pátria e pelo melhor bem-estar da família.
Estas escritoras, mais ou menos reprimidas, algumas presas e com processos em cima, conseguiram durante a ditadura manter viva a ideia de luta cultural por um direito. E esta luta cultural acompanhava a luta política, uma luta que em Portugal só teve resultados completamente esperados em 2007, quando o aborto foi definitivamente despenalizado no país. Assim concluo a minha apresentação. Muito obrigada, Raquel. Mais tarde voltamos para o debate, voltamos a conversar daqui a pouquinho no debate. Agora, Andréia, por favor. Boa tarde, meu nome é Andréia, sou professora da UERJ e membro do grupo de pesquisas, Pesquisa Literárias Luso-Brasileiras do Real Gabinete Português de Leitura. E participando do grupo liderado pelo professor Carlos Eduardo da Cruz, uma pesquisa sobre escritoras portuguesas que publicavam nos periódicos brasileiros, eu cheguei a Maria O'Neill, essa propagandista perigosa. Como eu tenho pouquinho tempo, eu vou ler para não me perder, né, nesse tempo. Então, vamos lá. No início do século XX, em Portugal e no Brasil, a alusão à escrita de uma mulher como Maria O'Neill, reconhecida naqueles idos como feminista, espírita e socialista destemida, revelava uma expectativa de leitura, pelo menos uma, né, a da representação de mulheres destemidas, transgressoras, que defendiam os seus direitos. O medo dessa representação era sentido pelos mais conservadores e é, por exemplo, explicitado no trecho de uma resenha publicada no jornal carioca A União. Tanto temor faz com que O'Neill, como ela mesma afirma, fosse considerada nos dois países como uma propagandista perigosa. Em sua extremamente prolífica carreira de jornalista, escritora e editora, O'Neill efetivamente registrou e deu publicidade à experiência feminina e feminista de seu tempo. Os seus textos apresentavam e discutiam não só os atores que subjugavam, diminuíam e limitavam a existência das mulheres, mas, sobretudo, as possibilidades e as potencialidades que elas dispunham para transgredir e superar tais impedimentos. Em seus discursos mais combativos, Maria O'Neill defendeu a importância da difusão de informação, da leitura e da educação para a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Mas, para isso, também era preciso muita luta. Em O Voto às Mulheres, a escritora se dirige àqueles que ainda destinavam as mulheres apenas às funções de mães e educadoras, dizendo que, para realizar bem esses papéis, era preciso oferecer a elas, no mínimo, a consideração e a liberdade de pensamento e ação a quem tem jus todo ser consciente. Endurecendo o discurso, ela defende que era preciso conscientizar os pais e, por consequência, os maridos, de que as mulheres tinham faculdades para ser alguma coisa mais do que odaliscas, e que o casamento, como modo de vida, tinha de deixar de existir. Já na coluna Diálogos Femininos, assinado pela escritora no jornal O Combate, O'Neill afirma que não era admissível deixar nas mãos de governantes e intelectuais populistas o rumo da educação das mulheres e das classes trabalhadoras, pois muitos verdadeiramente não desejavam, desejavam o contrário. Por conta da sua participação ativa nessas frentes, a escritora enfrentou muita resistência e muito constrangimento social, contudo, sem esmorecer jamais. Nunca segui leis diferentes da minha consciência, nem vontade máscula se me impôs. Nunca. É impressionante notar que a sua vasta produção, que apesar de rica e multifacetada, é hoje pouco mencionada e que a escritora é praticamente desconhecida. E tanto apagamento, certamente, se deve às suas posições ideológicas e políticas. Hoje em dia, Maria O'Neill, quando é lembrada por ser avó do poeta Alexandre O'Neill. Na época, a própria escritora reconhecia esse risco. É possível que não me leiam,
mas quem faz o que pode não é mais obrigado. Muitas de suas narrativas ensinavam injustiças e opressões de gênero e de classe. Em seus textos, Maria O'Neill costumava apontar os efeitos nocivos da rivalidade feminina instaurada e mantida pelo patriarcado por meio das tensões vividas por duas mulheres que disputavam o amor de um homem, constituindo assim um triângulo amoroso, demonstrando que o matrimônio podia rimar com patrimônio, mas com frequência era antônimo de liberdade e funcionava como um dos maiores impedimentos à emancipação da mulher. Isso valia tanto para a ingênua e recatada, para a atrevida e sensual e para a trabalhadora abnegada. Quase sem direitos, o resultado era o mesmo: a submissão ao pai, depois ao marido, e por vezes o abuso do patrão e o abandono do amado. Esses textos, inclusive, buscam comprovar que dividir ou encaixar as mulheres em posições estanques, na verdade, funcionava como mais um instrumento de dominação. No caso das relações extraconjugais e até mesmo no caso do divórcio, Maria O'Neill parece defender que, se um homem engana, mente ou infama uma mulher, fará o mesmo com todas que atravessarem o seu caminho. Como ocorre no conto Os Contras do Divórcio, publicado no periódico Brasil-Portugal. Na narrativa, a protagonista se une a um homem divorciado, que de fato usa a dissolução da sua primeira união somente para inverter as posições, passando a trair a atual com a ex-esposa. Todas as vezes em que a mulher confronta o marido sobre aquela situação, ele responde que tudo aquilo não passava de invenções, ciúmes sem motivo, filhos de uma imaginação nervosa e desvairada, colocando em cena a denúncia de um discurso masculino muito empregado para desacreditar e silenciar as mulheres. Já em O Imitador de Sherlock Holmes, é a esposa do detetive que investiga e descobre as traições do marido. Mas, ao resolver o mistério, ela somente lamenta o fato de que duas mulheres estavam sofrendo desilusões, humilhações e sendo enganadas pelo mesmo homem. Aliás, a maior parte dos crimes investigados no Imitador de Sherlock Holmes são casos de violências contra as mulheres, desde a divulgação de intimidades até o assassinato, todos cometidos por namorados, maridos, irmãos e pais. Interessante perceber como Maria O'Neill aborda os mesmos temas na literatura dedicada ao público infanto-juvenil. Nos Contos da Mamã, há uma balada que relata um caso de opressão paterna que resulta no suicídio da filha. A configuração tradicional do conto de fadas, de uma jovem acastelada, pronta para ser salva por um príncipe, é desmontada pela morte da jovem, que volta volta como espírito, né? Não para penitenciar o pai, mas para tentar fazer com que o pai reveja os seus conceitos e preconceitos. Já em Ilusões Desfeita, a protagonista é uma talentosa e bem-sucedida médica, quase disposta a sacrificar a sua independência ao se envolver com um homem casado que a queria tão submissa quanto a sua própria esposa. Mas o espírito do avô passa a assombrar o sujeito e a deixar mensagens de alerta para a neta através do fenômeno da psicografia, garantindo um dos poucos finais felizes na produção de Maria O'Neill. Essa mesma temática, de certa forma, é abordada em O Amor Tudo Consegue, com a diferença de que o vértice masculino do triângulo amoroso é quem morre e volta para registrar os seus erros, fazendo com que ele seja perdoado pelas amadas, que seguem bem vivas e atentas a esse tipo de cilada. Através das imagens e do texto também, a gente consegue perceber que o espiritismo defendido pela Maria O'Neill também tinha relações com as religiões e doutrinas orientais, inclusive com o budismo. Então, eu retirei, né, do livro uma cena da sessão espírita, mas com um mestre, não é, oriental. Distante da questão espírita e bem mais aproximada das questões socialistas, em A Marquesa do Vale Negro, O'Neill demonstra que a interseção entre os fatores de gênero e classe fazia com que a opressão se abatesse com maior força sobre as trabalhadoras domésticas assediadas e abusadas por seus patrões. Ao delimitar as relações de poder, ao evidenciar as assimetrias de classe e de gênero entre vítima e agressor, a escritora denuncia que, naquelas circunstâncias, a impunidade era quase garantida.
No romance... Desculpa, 2 minutinhos, tá? Estou terminando. Nada. No romance, a trabalhadora que tenta lutar pelos seus direitos, pelos direitos de toda a sua classe, é silenciada pela violência cometida pelo patrão. O fluxo de consciência do agressor, que estava de casamento marcado com a irmã da vítima, revela sua intenção de domesticar, de dobrar aquela criatura simples, rústica, mais orgulhosa do que ele, que a cada passo lhe mostrava não lhe dar a mínima consideração. Somente contando com o apoio de parentes, vizinhas e colegas de trabalho, Joaninha poderia ter lutado por justiça, fato que nunca chega a ocorrer. Diante desses exemplos, é possível afirmar que Maria O'Neill emprega as já consagradas estruturas dos contos e novelas sentimentais para defender a emancipação política, intelectual e econômica das mulheres, o acesso irrestrito à educação, a paridade de direitos e a justiça social, explorando a tensão entre o discurso e o concreto, entre o dito e o interdito. A escritora comprova que era preciso unir esforços, divulgar informações, dar acesso ao conhecimento para que as mulheres deixassem de sucumbir pela violência simbólica ou física. Obrigada. A gente que agradece. Fiquei doida para ler a Maria O'Neill, muito bom. Vale muito a pena. Obrigada. Passo a palavra agora para a Angeli Rose do Nascimento. Ana, você está com a mãozinha levantada, você falou alguma coisa? Não, eu aplaudi, André. Perdão. Eram palmas. Desculpa, achei que você quisesse bom, falar. Adorei. Posso? Estão me ouvindo, né? Sim. Tá. Eu estou te vendo, a gente está vendo só boa tarde. A câmera não está muito boa, Angeli. A gente não está vendo você completamente. Se puder abaixar um pouquinho. Agora sim. Obrigada. Tá? Tá bom. É porque eu não estou me vendo, então eu estou sem a visão de como eu estou na tela. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu estou vendo vocês, que é o importante. Bom, boa tarde. Eu sou Angeli Rose, eu sou pós-doutoranda na Letras da UFRJ, na Linguística Aplicada. E, além de docente, muitos anos, enfim. Minhas pesquisas iniciais foram sobre formação de leitores. Elas começaram, na verdade, estudando o mito de Dom Juan, para agora estarem convergindo em torno de questões da condição da mulher na contemporaneidade. O meu projeto de pesquisa no pós-doutoramento, em princípio, ele começou apenas como uma tentativa, está sendo, de uma certa revisão na historiografia em relação ao modernismo, e especialmente a Semana de 22, porém, na perspectiva do Rio de Janeiro. A referência de leitura foi o Metrópole à beira-mar, do Rui Castro, Rio de Janeiro dos anos 20, do Rui Castro. Então, em princípio, o meu projeto de pesquisa iria para essa direção e tal. Porém, paralelamente, na minha vida de ativista cultural e feminista, eu fundei o coletivo Mulheres Artistas, um pouco antes da pandemia, mas, na verdade, ele só se lançou mesmo com certa visibilidade já em junho, julho do ano passado, através de lives que nós fomos promovendo, de projetos que foram estruturados. Hoje somos 36 mulheres, já uma certa flutuação, já fomos 45, 40, 35, estamos em 36 hoje. O coletivo Mulheres Artistas é um coletivo cultural, autogestão, participativa, sem fins lucrativos. Entre os objetivos principais dar notícias, divulgar, dar visibilidade à produção de mulheres e corpos feminilizados nas diversas linguagens artísticas. Nós temos 2 projetos fixos atualmente, já tivemos outros, e tenho as atividades eventuais. Mulheres Artistas Conversam, que dá nome a essa comunicação,
que é um projeto semanal, ele acontece às terças-feiras, há um ano, são lives em torno de 1h30, em que 2 mediadoras, eu, que organizo a live, e uma outra mediadora, fixa ou não, já teve fixa, agora há um certo rodízio, porque esse é um dos propósitos do coletivo, ter um protagonismo em rodízio, né? Uma outra mediadora e uma convidada. Inicialmente, ele começou somente com as mulheres que integravam o coletivo. Depois, nós passamos a ter convidadas que eram mulheres indicadas, normalmente autoras ou artistas independentes. Predominam mulheres na área da produção literária, no coletivo, mas nós temos também multiartistas que trabalham com outras linguagens, ou apenas uma, por exemplo, artes plásticas, fotografia de arte, musicistas, compositoras e tal. É um perfil bastante diverso que a gente encontra no coletivo, né? Embora a predominância seja de autoras de literatura, escritoras, né? Que mais que eu posso dizer assim, muito brevemente sobre o coletivo, para poder entrar no ponto seguinte. Bom, a partir dessa criação do coletivo, eu revi o meu projeto de pós-doutoramento, que passou a buscar, a investigar vozes femininas no livro do Rui Castro. E a observação foi que a notícia, claro, era breve, né? Para além do livro do Rui Castro, a pesquisa também vai, né, buscar jornais da época, né, dos anos 20, especialmente do ano de 22, e com isso o que eu venho investigando é encontrar mulheres, vozes de mulheres, autoras, artistas e negras também, porque o coletivo Mulheres Artistas atua também na direção do feminismo negro. Bom, claro que antes de ter a ideia de fundar o coletivo Mulheres Artistas, eu vinha já com as minhas leituras, meus estudos, conversas entre amigas e tal, que culminaram na fundação do coletivo. Então, o coletivo ele é basicamente de ativismo cultural. Como eu disse, nos perfis variados, nós temos também entendimentos variados entre nós sobre feminismo, sobre ativismo cultural e, principalmente, sobre a questão literária, a presença da escrita de mulheres. É muito variado o entendimento, porque poucas são especialistas e formadas na área de letras, né? A maioria foi migrando do seu ofício de advogada, ou professora de educação básica, mas não necessariamente com formação em letras. Enfim, muitas profissões diferentes. E, a partir disso, começaram, num dado momento, a produzirem seus textos e depois a publicarem, e aí se reconhecerem e também serem reconhecidas, né? Não só no Brasil, mas no âmbito lusófono, porque o coletivo ele tem também mulheres que estão fora do Brasil, embora seja muito interessante, porque a gente tem autoras de todas as regiões do país, isso é muito interessante. A gente acabou de fazer uma participação na Feira de Livros de Lisboa, no iniciozinho de setembro, sobre a internacionalização da literatura brasileira de mulheres, discutindo isso, né? Então, esse perfil variado, sem dúvida nenhuma, é o que vem alimentando
as ações do coletivo e vem alimentando as discussões, não só no campo estético, mas principalmente no campo sociológico. Bom, esse projeto Mulheres Artistas Conversam, que dá nome à comunicação, e também a primeira antologia do coletivo Mulheres Artistas, que chama-se Mulheres Artistas Conversam e Convidadas, está no prelo, já está aí na produção final. Eu queria que tivesse ficado pronta já para essa comunicação, mas não foi possível, porque tem essas coisas de atrasar, gráfica e tal. Angeli, desculpa, ele é só um pode projeto... formar 2 minutinhos, tá? Desculpa interromper. Tá. Ele é um projeto estruturado em 3 eixos, quer dizer, a conversa é roteirizada. O primeiro eixo antropológico, onde a gente pede destaques à convidada sobre a sua trajetória, né, de formação, de família, enfim. E o segundo eixo, que a gente chama de eixo estético, em que o que interessa é dar destaque para as obras, eventuais prêmios e projetos. E o terceiro eixo, que a gente chama de sociológico, em que a gente pede, com a questão fixa e aberta, sempre a toda convidada, uma reflexão sobre a condição da mulher na contemporaneidade. A gente tem um outro projeto, mas não vou falar dele, porque não é o caso aqui, mas chama-se Eles, Amigos Delas, onde nós trazemos vozes, né, de homens artistas sobre a condição da mulher. Já tivemos outros projetos, Mulher e Política, com campanha sobre o voto em mulheres, enfim. Participamos de eventos internacionais, como Feira de Livro no Peru, nos Estados Unidos, virtuais, porque a gente está nessa situação ainda da pandemia, enfim. Mas, no meio disso tudo, o que me chamou a atenção, já que é especificamente da minha área, foi ter um olhar mais detido sobre a produção de algumas participantes, colaboradoras do coletivo Mulheres Artistas. E o que me chamou a atenção é que, dentro dessa linha do feminismo negro, o chamado hoje afrofuturismo apresentou-se como um gênero mais específico de uma de nossas colaboradoras, a Valesca Lins, que está se lançando como autora independente, com Conversas Florescentes no CAT, que é um livro de contos, né, que está no mercado, disponível, que fez lançamento pelo coletivo. O coletivo também estimula e faz lançamentos literários, em que são entrevistas que as escritoras falam, então, da sua obra, né, ou toda a sua produção, com foco na sua obra em lançamento. Isso tem sido interessante, porque a gente também busca, né, dar visibilidade e voz a essas autoras, né? E a Valesca Lins foi uma. Ela está formando em psicanálise, é professora da rede de ensino básica aqui no Rio de Janeiro, e ela tem um podcast muito interessante que chama PalavraCast. É uma ativista, né, antirracista, e no seu livro de contos, ela se apresenta como sendo também já inicia essa produção afrofuturista. É uma produção ainda que está se estabelecendo na Latinoamérica, diferentemente do que ela vem dos anos 60, dos Estados Unidos. O marco começou, a gente diria, não na literatura, mas com o filme Pantera Negra. E isso está tomando uma feição diferenciada no Brasil. Em que sentido? A matriz é a ficção científica, entretanto, para o Brasil, essa ficção científica inclui protagonistas, homens negros e mulheres negras, e inclui
o dado das religiões de matriz africana. Vou ficar por aqui, que eu sei que eu já cobri o tempo, mas depois, acho que depois, na conversa do debate, se for o caso, eu posso desenvolver mais elementos específicos sobre isso. Obrigada, de qualquer maneira. Vamos querer. Obrigada, a gente que agradece, eu sempre acompanho suas lives. Obrigada, Angeli. Bom. Passa a palavra para a Carla Elísio, por favor. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Pronto. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Me chamo Carla Elísio, sou mestranda no programa de pós-graduação em Estudo de Linguagens, PPGEL, na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, com a pesquisa sobre a narrativa puta feminista. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, pela oportunidade na participação desse evento, para expor aqui um pouco sobre a literatura e a narrativa puta feminista, principalmente pelo que ela se propõe, E como pesquisadora desse contexto, para mim é sempre uma experiência e uma grande satisfação levantar aqui essa discussão. Eu gostaria de começar lembrando que, ao longo do tempo, só tínhamos a oportunidade de conhecer as prostitutas através da literatura escrita por escritores homens, ou seja, sob uma perspectiva masculina patriarcal, Podemos citar aí alguns exemplos como Jorge Amado, José de Alencar, Nelson Rodrigues, Paulo Coelho e tantos outros, que fazem parte, do cânone literário e que já retrataram a figura da prostituta em seus romances, trazendo-as de forma ficcional e, de certa forma, silenciaram o discurso de mulheres. E como bem afirma Regina Del Castanher, na obra Literatura Brasileira Contemporânea, um território contestado, a partir do momento que alguém é representado por um escritor ou escritora, esse alguém assume um lugar de outro, ficando, de certo modo, silenciado. E ela ainda questiona o que o silêncio desse outro esconde, Então, em se tratando do grupo histórico e social das prostitutas, esse silêncio esconde muitas coisas. Esse silêncio esconde diversas realidades, esconde identidades e pode esconder também uma existência inteira de mulheres que fazem parte desse grupo. Afinal, muitas vezes lemos aí um romance ou até mesmo assistimos uma novela que geralmente costuma retratar a figura da prostituta até de forma romantizada, com a síndrome de princesa, mulher sofrida, à espera sempre de um príncipe para salvá-la. Daí nos perguntamos, será que existiu mesmo essa mulher? Será que essa personagem é só ficção ou é realidade? Então, oportunamente eu respondo sim. Sempre existiu, existe e sempre existirá, querendo ou não a sociedade. E agora elas estão aí, ocupando lugares visíveis, estão na carreira acadêmica, nas universidades, nas editoras, nas prateleiras das livrarias, nos debates políticos, estão aqui nessa mesa desse evento e em todos os lugares produzindo e expondo suas narrativas e contando suas próprias histórias. Não apenas estão mais só nos prostíbulos, nas boates, nas ruas. Isso nos mostra que a realidade ela vem mudando a cada dia. Nesse sentido, atualmente, podemos observar o quê? Uma contribuição para a democratização no campo literário, também a partir da escrita de si das prostitutas. A publicação de obras autobiográficas escritas por prostitutas é cada vez mais crescente. E, para citar alguns exemplos, temos a Gabriela Leite, com as obras Filha, Mãe, Avó e Puta, e Eu, Mulher da Vida, Bruna Surfistinha, com Doce Veneno do Escorpião, O que Aprendi com Bruna Surfistinha, Lola Benvenuti com Por que os Homens Me Procuram e O Prazer é Todo Nosso, e muitos outros, Sem contar também com a escrita de si, de prostitutas, nos blogs pessoais, em alguns sites de ativismo político também. E para embasar essa discussão, eu trago aqui a literatura puta feminista com a narrativa da escritora ativista e, na época da publicação da obra, em 2018, ainda era prostituta, Monique Prada. Eu não trouxe slide justamente para otimizar aqui o tempo da apresentação, então eu vou só mostrar o livro aqui na tela e afirmo que essa obra é uma provocação social fundamental no que diz respeito ao conhecimento e à libertação de todas as mulheres, sendo prostituta ou não. Vale muito a pena a leitura e a sua reflexão,
E eu trago a narrativa puta feminista não apenas como instrumento de resistência, mas também para mostrar o rompimento do silêncio que a sociedade impõe às prostitutas. E isso vem acontecendo a cada dia nessa sociedade moralista, sexista e misógina na qual vivemos atualmente, né? Então, nesse sentido, podemos considerar a narrativa puta feminista como todo e qualquer discurso político e social em que as prostitutas manifestam as reivindicações dos seus próprios direitos, primeiramente como mulheres e depois como trabalhadoras sexuais. Contudo, para ser ouvida, respeitada e reconhecida como trabalhadora, primeiro é preciso o quê? É preciso travar uma luta contra os estigmas sociais atribuídos à prostituta e ao trabalho sexual. Então, é importante ressaltar que os primeiros movimentos de prostitutas no Brasil, lá pelas décadas de 70, 80, com Gabriela Leite, Lourdes Barreto e outras personagens, né, importantes de representação do grupo, surgiram com movimentos feministas, né? Inclusive, a filósofa feminista Silvia Federici diz que os movimentos feministas contribuíram, sim, para a autorrepresentação das prostitutas. Acontece que, embora esses primeiros movimentos de prostitutas tenham surgido a partir de movimentos feministas, o feminismo convencional é excludente e despreza a mulher que se prostitui, enxergando-a como vítima explorada que precisa ser salva, né? Quiçá exorcizada, né? Portanto, uma das denúncias da narrativa puta feminista é que o feminismo convencional não reconhece a legitimidade do trabalho e das reivindicações das trabalhadoras sexuais. Inclusive, a ativista prostituta aposentada Lourdes Barreto diz, em uma de suas entrevistas, que as feministas radicais, as chamadas abolicionistas, não aceitam as trabalhadoras sexuais e essa não aceitação contribui para a questão da violência e do estigma. Então, podemos compreender que o estigma social silencia e coloca a prostituta num espaço marginalizado. Porém, o grupo das prostitutas renega o papel social de vítima que a sociedade lhe impõe, com o objetivo de simplesmente controlar, disciplinarizar os seus corpos e limitar os discursos dessas mulheres. Como bem teoriza Foucault, eu trago ele na minha pesquisa, né, quando ele trata ali da ordem do discurso e do controle dos corpos. E, para contribuir com a libertação das mulheres, Monique Prada, autora aqui da obra Puta Feminista, né, a partir dessa obra, em 2018, iniciou o movimento Puta Feminismo no Brasil, levantando a bandeira do feminismo no grupo e dando voz às prostitutas a partir de uma perspectiva feminista, sendo então que o movimento Puta Feminismo mais um espaço ali de união, de luta, sobretudo de fala das prostitutas. E, por fim, entendo, como pesquisadora, que ver mulheres subversivas integrando um grupo histórico de transgressão, representando ali um papel de insurgência nessa sociedade e com um potencial político de resistência, ver essas mulheres escrevendo sobre si mesmas é um avanço na literatura contemporânea. E com essa minha fala, eu finalizo aqui a minha apresentação. Muito obrigada. A gente que agradece, Carla. Então, agora, a gente pode abrir a conversa, as discussões, o debate. Tem algumas perguntas aqui no YouTube. Posso começar por elas, Laura? O que tu acha? Por favor, ótimo. Enquanto o pessoal vai se preparando. Eu mesma, nossa, a gente fica assistindo, pensando várias coisas, nessa apresentação da Carla, assim, me trouxe várias coisas, mas vamos um pouco, muito bom, Carla, porque esse tema é também delicado, difícil, né, porque Obrigada. Lança, assim, né. Sim. A Beth, são perguntas da Beth, deixa eu ver aqui, cadê a primeira? Ela fez algumas, né, para a Andréia, vamos ver aqui. Andréia, a Maria Oninho compartilhava abertamente do nosso ideário político de O Combate, um diário socialista
É uma pergunta, né? Um diário socialista ou mantinha o foco na propagação do seu posicionamento em prol do feminismo? Então, é uma pergunta, acabei lendo mal, né? Então, a autora compartilhava abertamente do mesmo ideário político de O Combate, um diário socialista, ou mantinha o foco na propagação do seu posicionamento em prol do feminismo? Essa é uma, André. Eu não sei se eu faço todas, ou você prefere ir respondendo uma de cada vez? Vamos uma de cada vez? Tá, ok. Então, o jornal Combate, ele era um órgão do Partido Socialista, e ela era filiada e militante. Então, portanto, né, ela estava ali no bojo, não é? E manifestava, sim, o ideário também socialista, mas como feminista, ela tendia a dar protagonismo à questão das mulheres, mas fazendo, por vezes, a gente pode usar esse termo para a época, uma intersecção com as questões também de classe. Então, era isso, e ela era valorizada enquanto membro e como colunista dentro do jornal, e era vista como um participante qualquer, um integrante qualquer. A segunda pergunta, Andréia, é sobre contos da Mamã. Então, a Beth pergunta se Contos da Mamã tem como leitor ideal o público infantil, ou a autora utiliza um título pretensamente infantil como estratagema para chegar às mães dessas crianças. Bom, ela defendia ali a questão da educação, né, de difundir a informação desde cedo, né? Então, eu acredito que as duas coisas. Então, ela já queria formar, não é, desde sempre, desde que possível, o público infanto-juvenil, mas também atingir as mães e as professoras. Então, era um alargamento, não é, do público ideal, daquele que avisada ideal dela. Eu acho que alcançava mais de um público, né, através dos contos da mamãe. São só essas duas. Eu achei que teria a terceira, porque a Beth perguntou se podia fazer mais uma perguntinha, mas aí acho que ela estava se referindo à pergunta anterior. Então, são essas duas para a André. Obrigada, Beth. Então, está aberto o espaço para quem quiser Eu queria fazer uma pergunta para a Carla. Carla Elísio, né? Muito interessante a sua apresentação, Carla, e potente, né? Poderosa. É bonito Obrigada. ver isso, né? Numa apresentação. E aí, eu estudo o erotismo e as sexualidades dissidentes aqui na Universidade Federal do Ceará. Eu vou apresentar no segundo tempo. E uma das autoras que nós trabalhamos é a Mara Moira, né, do Sepulta ou Pura, Sim, né? E se eu fosse Lá, puta? E se eu fosse puta pura. E uma das questões que eu acho que o livro Puta Feminista, a literatura puta feminista parece que abordam, é exatamente assim: que espaço de uma trabalhadora sexual na construção de um conceito, né, de um lugar acadêmico para si, para sua representação, pode ser pensado, por exemplo, a partir, por exemplo, do teu objeto de estudo, né? Como é que nós, dentro da academia, podemos usufruir, né, dessa possibilidade de a gente pensar nas sexualidades desviantes, né? Como é que isso pode nos enriquecer como acadêmicos, como professores de literatura, como pesquisadores? Obrigado, viu? Por nada. Bom, eu não tenho dúvidas que a melhor forma de enriquecer a academia é dando voz às trabalhadoras sexuais. A academia está cheia de trabalhadoras sexuais, porém, a maioria delas ficam no anonimato, termina até perdendo a sua identidade por causa da sociedade que é moralista, que condena, né? Mas a melhor forma de contribuição realmente é ouvir essas mulheres, é dar voz a essas mulheres, porque é um grupo histórico e social de luta e que tem muito para falar. E cada uma com a sua realidade. A realidade de uma não é a mesma da outra. Então, é isso que enriquece ainda mais, que são realidades altamente diferentes. E eu acho que eu respondi.
Sim, respondeu. Você faz o seu mestrado em que curso? Letras? Literatura? Isso. Programa Como de foi a pós-graduação de recepção? estudo de linguagens. Isso. Como foi a recepção no teu programa de pós-graduação de um tema como esse? Porque o tempo todo a gente fica sendo questionado sobre o que é ou não é literatura, nesses discursos Exatamente. desviantes. Essa questão foi a minha maior dificuldade até na construção do anteprojeto para entrar no programa. Tanto que eu entrei com um anteprojeto justamente que vai de encontro ao que eu defendo hoje, ao que eu pesquiso hoje. Eu entrei com um anteprojeto que falava de uma prostituta representada por um homem, por um escritor, que era o Paulo Coelho. E lá dentro, o programa me incentivou a trazer a voz das prostitutas. E eu fiquei super feliz porque eu entendia que literatura era o cânone, né? Era somente aquilo que a gente sempre ouviu falar e tal. Eu pensei, nossa, então eu vou poder trazer a literatura da Gabriela Leite, da Bruna Surfistinha, até chegar na Monique Prada, que essa é a literatura que eu estou trabalhando hoje. Então, a recepção no programa foi a melhor possível. Eles já me orientaram já desde o início. E eu fiquei muito satisfeita em poder trazer a voz das prostitutas que escrevem sobre si, né? Uma grande satisfação. Valeu, obrigado, parabéns. Nada. Obrigada. Posso falar? Claro, Silvina, fala. Tá. Só um comentário, porque estava interessante essa conversa aí entre o Cláudio e a Carla. Eu oriento no doutorado sobre o putafeminismo com a Júlia Luiza, né? Depois gostaria muito que entrem em contato Carla e a Júlia. E no mestrado eu orientei ela, já não é chamado de putafeminismo, né? Mas é justamente a escrita de si, o romance produzido, né? Com a enunciação, a construção da escritora puta, né? Prostituta. E é o caso que justamente você tocou, né? Que é a Mariana Brasil, né? Não sei se você conhece, né? Nós tivemos a oportunidade de ter a Mariana Brasil na UFJF, no programa de estudos literários, justamente convidada, que ela forma parte dos escritoras brasileiras, né, fora do Brasil, né? E tinha um projeto de uma professora, a gente convidou ela deu uma palestra, foi muito interessante. Aí a Júlia Luiza acabou entrando em contato com ela, começou a fazer trabalho sobre, né, o trabalho dela. Que maravilha. E justamente para ver, né, a gente está discutindo estratégias, então ela vai conhecer o Paulo Coelho na Suíça, vai entregar o manuscrito dela. Sim. O Paulo Coelho vai utilizar para um romance que agora não me lembro o título. 11 minutos? 11 minutos? Acho que é isso. Era o romance que eu entrei no mestrado. Isso. E muito interessante, porque aí depois ela não é Mariana Brasil, né? Ela é Sônia, agora já vou me lembrar. E ela, as estratégias, né, das mulheres, ela para publicar seu livro, ela vai pedir o prefácio para Paulo Coelho. E com isso, né, isso vai gerar uma chegada, né, no mundo literário de outra forma, né? Então, muito interessante. Depois eu vou colocar em contato a Júlia Luiza, não sei se está aqui assistindo, mas queria te falar isso, Carla. Parabéns. Eu agradeço. Tá? Obrigada. Valeu. Mais alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Oi, eu tenho comentário. Boa tarde a todas, todos, todas. Eu vou deixar minha câmera desligada, se você não se importa, que minha internet hoje aqui está meio intermitente, aqui nesse interior do estado do Rio. Todos me ouvem bem? Sim, tudo bem. Tá. Em primeiro lugar, super parabéns à mesa. Nossa, gente, tanta coisa para ler que... Impressionante, né? Adorei todas as falas, gostei muito. O meu comentário vai para a fala da Ariane, né? Lá do Rio Grande do Sul, saudade do Rio Grande do Sul. Ariane, eu morei 3 anos em Santo Ângelo, então morro de saudade daquela terra. Tem uma escritora argentina chamada Ariana Harwitz, que também tem uma trilogia e lançou o último dessa trilogia esse ano, eu ainda não consegui, estou esperando a minha amiga Silvina ir para Buenos Aires.
e ela se chama Ariana Harwicz. Eu não sei se eu estou pronunciando assim certo, não, mas se escreve assim o sobrenome dela. E ela, nessa trilogia, o primeiro é Mata Te Amor, o segundo eu não me lembro do nome, e o terceiro se chama Precoce. Ela trabalha essa questão da maternidade também de uma maneira, assim, não são leituras fáceis, mas é muito interessante, até para a gente pensar, porque ela é super contemporânea também, a Ariana Harwicz, né? Então, assim, pensar um pouco o que essas mulheres, como é que elas estão subvertendo, né? Vem há alguns anos já, né? Repensando essa questão da maternidade. Era isso. De resto, de novo, parabéns à mesa, gostei assim demais, gente, muito, muito bom. Oi, posso falar? Por favor. Aí, deixa eu só pegar uma caroninha aí na Ana Beatriz, porque é só uma curiosidade de eu te perguntar o seu corpus literário da sua tese, além da Maria Valéria, tem mais, se quiser contar para a gente, fiquei curiosa, achei muito interessante também a sua fala. Sim, a minha ideia era abraçar o mundo, não dava tempo, né? E aí eu diminuí tudo em 4 narrativas. Eu trabalho com uma duas, da Eliane Brum, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey, e Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra. E a Maria Valéria Rezende. Só livrasse. Muito bom. E bem como a Ana comentou, obrigada pela dica, eu não conheço essa autora, vou dar uma pesquisada, mas são o mesmo sentimento que ela falou de leituras dolorosas, assim. São leituras que doem e leituras completamente necessárias, né? Porque é muito importante. Eu dou aula para o ensino médio, né? Então, eu vejo o quão importante é essa ressignificação da maternidade, do feminino, né, como um todo. Mas eu vejo, por exemplo, perguntas que as minhas alunas me trazem, e jovens com 14, 15 anos, e que já alimentam muitas vezes esse ideal materno. E é um ideal que eu, muito nova, acho que talvez aí muito combativa, sempre questionei, sempre tentei ir um pouco contra isso, sabe? E também eu sou a única, eu digo que eu sou a única filha, menina da família, a família depois de mim só teve meninos. Então, para minha família, em vários momentos foi muito problemático eu contestar essa figura idealizada. E a literatura foi um lugar que eu me encontrei enquanto espaço para entender também, né? Que não existe um único modo de fazer materno. E, inclusive, abrindo portas para que eu entenda que ser uma mãe não necessariamente é estar dentro daquela caixinha bonitinha da boa mãe, né? Que é, como eu mencionei, que é silenciada, é um sujeito que se apaga, né? Sempre a mãe, que é exatamente o que acontece no 40 dias. Tipo, não importa o tempo que passe, ela vai ser sempre uma mãe que vai precisar parar a vida dela para atender as demandas da filha. Mas são textos dolorosos, textos que me tiram ainda até agora do meu espaço de conforto, assim. Eu queria fazer uma observação sobre isso. Em março, o coletivo fez uma agenda de homenagem às mulheres, então eram lives praticamente diárias. Uma delas, nós fizemos homenagem à Conceição Evaristo, que estava presente à live, foi uma alegria a gente poder contar com a Conceição. Mas a certa altura, na fala... Isso tudo está gravado no canal do YouTube do Coletivo Mulheres Artistas, quem quiser conhecer e tal. Está lá, a gente tem uma memória já estabelecida, para além das redes sociais que a gente tem, que é o Instagram e o Facebook. Mas, a certa altura, na fala da Conceição Evaristo, ela fala no termo maternagem. E foi muito interessante porque ela trazia isso como uma análise da sociedade contemporânea, né? Que ela
estaria investigando isso agora, né? Em que medida o que a gente, para além da maternidade, a noção de maternagem, quer dizer, uma sociedade que precisa ser acolhedora e também, além de produtora, criadora e não produtivista, também acolhedora. Eu acho que é interessante porque isso vai dando também uma outra dimensão à ideia de maternidade, que fica específica e localizada numa das funções, claro, né, fundamental da presença feminina historicamente, embora hoje isso esteja sendo completamente redimensionado, e na medida em que ela se apresenta ausente já da vida de muitas mulheres, né, por opção, né, ao mesmo tempo parece que está surgindo essa outra dimensão social, que é a observação de que há necessidade de uma sociedade acolhedora ante todo o individualismo que reina, né, na sociedade. Então, acho que é uma observação interessante. No meu caso, eu prestei atenção a isso a partir da fala da Conceição Evaristo. Então, na minha tese, né, eu trago essa ideia de maternagem também exatamente como um contraponto da maternidade, né, que é individualizada, que é idealizada, e a maternidade a partir de uma compreensão de um fazer coletivo mesmo, de tirar a mulher daquela posição como única e exclusiva cuidadora de uma criança e pensar a maternidade como um fazer de toda a comunidade, né, que se torna responsável pela criação dessas crianças, de modo que a gente acaba modificando a base da sociedade como um todo. E eu uso a Adrienne Rich, que é uma teórica que eu comecei no mestrado, eu estudei na graduação e no mestrado a Adrienne Rich enquanto poeta, eu comecei na literatura de língua inglesa, e eu não quis me desfazer da Rich, acabei levando ela para a tese como teórica. Ela tem um texto, um livro que é Of Woman Born, e ela vai trazer diferentes questionamentos sobre a compreensão ali da maternidade, né? Então, ela vai trazer a ideia de uma sociedade criada pelo homem, que vai instituir esse discurso da maternidade enquanto instituição mesmo patriarcal, que serve para interesses, né, que a gente sabe, mão de obra, capitalismo, que é para atender algo muito específico, e ela vai falar sobre a maternagem, que não, agora a gente precisa fazer também, entender esse cuidado, né, com o outro, a partir do discurso do coletivo, desse funcionamento ali social, para tirar esse peso, essa culpa que a maternidade, como a gente entende, acaba levando para esse feminino e colocando exclusivamente nesse feminino. Então, quando eu me deparei nas minhas primeiras leituras com esse conceito de maternagem, foi basicamente assim, não, tá aqui, é exatamente isso que eu preciso como resposta, porque, enfim, como mulheres, a gente se questiona o tempo inteiro, ainda mais eu, que eu nunca quis ser mãe. Então, eu pensava, nossa, mas se é um instinto, por que esse instinto nunca surgiu em mim? E a gente acaba se sentindo deslocada, porque as mensagens que a gente recebe o tempo inteiro. A maternidade é quase como uma confirmação de feminilidade, uma confirmação de espaço, né, de dever social. E quando eu encontro essa ideia de maternagem, não é aquela ideia de desconstruir a maternidade, dizer, olha, isso aqui está errado. Não, é dar essas múltiplas caras para a maternidade, né? Maternidade enquanto um fazer plural mesmo. Então, eu acho bastante interessante essa ideia de maternagem. Eu também sempre gostei dessa ideia de maternagem, foi ela que me levou a querer ter uma filha até agora, recentemente, mas na prática, infelizmente, devo dizer, né, que não funciona, né, ainda mais numa pandemia acaba que a mãe, e claro, o pai também, né, mas acaba ficando muito isolado, né, então esse trabalho coletivo, toda essa ideia
na prática não tá funcionando, assim, chega a ser desesperador, né? O tempo vai passando, a gente tem 4 meses de licença maternidade, mais 1 mês para amamentar, isso porque somos privilegiados, né? Tem mulheres que nem isso tem, né? E aí a família está distante, ninguém pode ter contato, confinamento. Ariane, como é complicado mesmo, né? Então, essas narrativas, elas são dolorosas, mas porque a maternidade também pode ser bem dolorosa, né? Pode ser uma coisa muito exaustiva, assim, né? Eu acho que aqueles primeiros meses chegam a ser desumanos, porque você não dorme, né? Tem um bebezinho de 1 em 1 hora querendo mamar você, e aí é até um pouco enlouquecedora. Eu digo para as pessoas, pensa bem, a vida vai mudar, né? Porque poucas pessoas falam, assim, né, o lado B da maternidade, e muitas vezes, quando eu sou sincera, assim, eu sinto que algumas pessoas ficam meio chocadas quando eu falo, sendo sincera, assim, né, do lado B. Meu marido, a mesma coisa, ele também fala, assim, de uma forma, às vezes, sincera, e as pessoas ficam meio chocadas, tá? Mas é isso, eu estava com a teoria debaixo do braço, né? Li todos esses livros, Adrienne Rich, etc., Badinter, e quando a coisa acontece, a culpa está ali, e você fica pensando, caramba, não era para eu sentir essa culpa, eu já li bastante sobre isso, né? Como é difícil, né? Outra coisa que você falou, que eu acho interessante, que as nossas brincadeiras de criança são bem sexistas, né? E já nos preparam para a maternidade, então você não tem dificuldade quando você está dando banho no bebezinho, você está fazendo tudo, trocando a roupinha, porque você já treinou o suficiente para isso, e aí começa a se dar conta, né, que aí o homem não, né, o homem está ali querendo, aprendendo, mas ele não foi treinado para isso, foi treinado para outras coisas, né, e quando que a gente vai superar, né, essa educação, assim, sexista, né, e tal, é bem complexo, né. Temos aqui Lívia querendo falar e as perguntas do Eduardo, tá? A gente vai contemplar tudo isso. Então, Lívia, de repente você quer falar? Estou indo. Pronto. Olha, esse assunto aí da maternagem, de fato, mexeu aqui comigo. Aliás, falar com a Ana, eu a parabenizar, porque eu entrei um pouquinho atrasado, que eu me enrolei, obrigada, Ana, porque eu não achava, meu e-mail é uma confusão, eu não achava de jeito nenhum. Eu sabia que era a Laura que tinha mandado, eu achava tudo as aulas da Euridice, nada do que eu queria hoje. A Início Euridice ainda me ligou, ainda me atrasou a entrar. Então, parabéns a todos. E eu entrei no meio da fala da minha amiga queridíssima, Silvina, e não ouvi o da Maria Valéria, que eu gostaria muito de ouvir, porque esse livro me incomodou demais, esse 40 dias, né? Eu li esse livro, fiquei super incomodada. E agora, essa conversa aí que vocês estão falando, com você que se apresentou, foi a única que eu não assisti, 0, quando eu entrei já tinha acabado, e eu queria muito assistir, porque eu queria ouvir, enfim, agora nessa conversa deu para ouvir pelo menos um pouquinho. Mas vocês sabem, eu estava aqui também tentando, eu sou meio atolada com tanta tecnologia, porque eu já passei dos 60, então eu corro atrás do que é natural para minha neta de 11. Então, eu corro atrás. Eu estava querendo abrir meu currículo Lattes e não consegui, naturalmente, porque já há quase 10 anos eu orientei uma tese de doutorado que eu queria me lembrar o nome da autora, era uma... Não sei se a Silvina conhece ou a Ana, talvez a Ana que está trabalhando com Colômbia. Era uma escritora que era uma meio narrativa de si, meio autobiográfica, enfim, isso aí que a gente conhece como gênero, mas ela contava a história dela na guerrilha. E aí que eu aprendi a palavra maternagem. Muito antes da Conceição, muito antes da gente vir. E a minha aluna me deu uma aula, porque eu falava, vai me explicar qual é a diferença, que isso já tem muito tempo. Colombiana? Lívia, colombiana ou da Nicarágua? Colombiana. Ela fez parte da guerrilha, ela não era das Farc, não. Daquelas guerrilhas urbanas, aquelas histórias todas que a gente se lembra de invasão de embaixada. Ela estava naquele 18, né? Não sei o que lá, 18, que era o nome do movimento. Enfim, ela conta a história dela na guerrilha. E como que ela fica grávida, quer dizer, o machismo dentro da esquerda também, como que ela fica grávida, como que essa criança nasce, como que ela abandona a criança. A gente que é mãe, eu acho que mesmo quem não é mãe,
vai dando uma dor de ver a história daquela criança. É uma coisa assim trágica, e ela conta com até uma certa tranquilidade. Eu vou lembrar o nome, até o próximo encontro desse grupo aqui, eu vou lembrar o nome da autora, porque faz muito tempo eu não me lembro o nome da autora de jeito nenhum. E ela usa... Maternagem, na verdade, é o conceito... Inclusive, a tese da minha aluna, quem quiser olhar, que está lá no repositório de teses, ela não publicou como livro. Mas ela trabalha com esse livro comparando com Amada, de Toni Morrison, que tem a história das mortes do bebê, o bebê que fica voltando enquanto voz naquela casa. Enfim, a tese não é uma tese fácil de ler, porque os livros não são fáceis, nenhum dos dois. E, ou seja, a base disso, eu queria só dar para... Porque não é todo dia, eu ouvi também a Conceição falando isso, mas, assim, quando eu ouvi isso, para mim era um conceito totalmente novo. Eu não posso... Por isso que eu queria abrir aqui o meu Lattes, para até ver se é o mesmo teórico que você fala, sabe? A mesma teórica que você fala, porque eu não me lembro mais. A gente, né, a tese de os alunos, se ela tivesse aqui, ela sabia tudo, mas eu não me lembro. Eu teria que pesquisar no meu próprio Lattes, ou na tese dela, no repositório dentro da UF, enfim. Mas eu acho que é um tema que está aparecendo bastante, viu? Não só não maternidade como liberdade, mas não maternidade como dor, né? E esse menino, não é dar spoiler, o menino do romance, ela logo no início fala, abandonei meu filho, ficou com a minha mãe, não sei o quê, e ele morre. E eu achei um absurdo que ela não nos conta o que aconteceu com essa criança. Que nós, leitores, ficamos, mas como? Não é um personagem, é o filho dela. E ela é uma pessoa bem famosa na Colômbia, inclusive tem um lado aí de história de superação, que ela consegue largar a guerrilha, sair, e consegue uma bolsa e começa a estudar, e uma professora de literatura que incentiva ela a escrever a história dela. Ela conta isso tudo, né? Lá no livro. Enfim, eu juro que não adianta assim, falar sem nome para coisa de velho. Eu vi uma tese de um livro, eu não dei nenhum nome, além do nome da Toni Morrison, enfim, porque essa é a Toni Morrison. Então, era isso, eu só dizer que esse conceito sempre me assustou muito, até ligado a essas narrativas que eu estou falando, essas duas, que estão sempre associadas muito mais à morte do que à vida. Não é a opção, foram crianças que existiram e que deixaram de existir. E isso mexe demais com a gente, né? Eu não consigo ver nem filme, nem A Escolha de Sofia eu consigo ver. Vocês lembram da escolha de Sofia, que ela tem que escolher entre as duas crianças? É duro demais. Então é isso, gente. Parabéns a todas. Obrigada, Lívia. Eu não sei, posso ler as perguntas aqui do Eduardo? O que vocês acham, Laura, Silvina? Sim, por favor. Ah, o Eduardo voltou. Quer falar, Eduardo? Oi, Ana. Eu não sei o que eu estava assistindo pelo YouTube, que meu computador travou, e há um delay enorme entre o que acontece aqui na sala e o YouTube. Eu não sei se você já fez alguma daquelas perguntas. Não fizemos nenhum. Eu vou começar a fazer agora. Ah, que bom que você conseguiu entrar. Não, eu tinha duas para a Andréia, né? E uma para a Raquel. Vou fazer tudo de uma vez, que acho que facilita para adiantar. Para a Andréia, primeiro, parabéns. Eu sei que você faz esse trabalho com a Maria O'Neill dentro do nosso projeto, né? Mas eu acho incrível como que a Maria O'Neill é uma escritora tão polígrafa, né? Ela trabalha em várias frentes, com vários gêneros. Só queria que você explicasse um pouco melhor, porque eu não sei se eu percebi bem. Ela também trabalha com vários temas que são complicados para a época, né? Ela é feminista, é socialista e é espírita, e é um espiritismo que não é necessariamente o espiritismo kardecista. E eu não entendi muito bem se isso são fases da carreira literária dela, como é que isso aparece na obra dela, ou se ela consegue mesclar tudo. E a outra questão que eu tinha feito é que eu sei que ela é contemporânea de um feminismo burguês, como o da Ana de Castro Osório. Então, como que as outras feministas encaravam a obra dela e o perfil da Ana de Castro Osório, da Maria O'Neill. E para a Raquel, parabéns também, Raquel, você recupera escritoras famosíssimas, né, as Três Marias, mas outras duas que também ficaram um pouco apagadas na historiografia, como a Maria Lamas e a Maria Arte, que inclusive
se exilou aqui no Brasil durante um período salazarista, depois quis voltar, mas ficou um tempo exilado aqui. Eu queria saber se esse tema do aborto que você mostra nessas escritoras do período da ditadura continuou sendo um tema interessante para as escritoras pós 25 de abril, ou se consideraram isso um fato resolvido e deixaram para lá. Então, vou começar, né, Eduardo? Então, ela realmente persegue 3 temas principais, que é o feminismo, o socialismo e a questão espírita. Ela mescla, há momentos em que, ou obras em que a questão feminista e socialista se sobressaem, em outras, que é o feminismo e o espiritismo, mas na maturidade, realmente, o espiritismo fica mais evidente, fica mais forte, mas ela não abandona, ou deixa, não é para trás, um desses 3 temas, ela vai mesclando. E ela vai mesclando na poesia, ela vai mesclando em peças teatrais, na literatura infantil, em contos, em romances, e em artigos nos jornais. Então, ela vai mesclando esses 3 temas e perseguindo esses 3 temas, ora com um protagonismo para um, ora com um protagonismo para outro, mas, de fato, não é uma questão assim de um momento. Embora a questão do espiritismo fique mais acirrada quando ela fica mais madura. Fato. Inclusive, ela vem para o Brasil, não é, com essa tarefa de difundir e implementar a doutrina espírita aqui também, fortalecer. Né? Em relação ao feminismo, né, e ao feminismo burguês, ali representado pela Ana de Castro Osório, é óbvio que ela não vai ser tão bem acolhida, uma vez não é que ela estava ali defendendo as bases socialistas. Inclusive, ouvindo os colegas discutirem a questão da maternagem, a Maria O'Neill defendia que as crianças fossem criadas pela comunidade para que as mães tivessem mais liberdade. Então, inclusive, lá atrás, né, no início do século XX, final do XIX, no século XX, ela estava discutindo isso, que como a criação individual, essa família nuclear, atrapalhava o desenvolvimento da mulher intelectual, profissional, e tudo mais, então que de fato, inclusive as crianças, né, deveriam ser criadas daquela forma para que levassem aquilo à frente. Então isso não era bem visto pela Ana de Castro Osório de forma alguma, inclusive falando dessa igualdade dos bens de produção e tudo mais, então você sabe muito bem. E contra a República, em determinado momento ela luta pela República e se sente traída pela República, porque a República não vai atender essas demandas, muito pelo contrário. Então, ela realmente fica rechaçada e onde Ana de Castro Osório manda, ela praticamente não aparece, ou aparece muito pouco, né? Então, eu estou aqui, ficou silenciada, né? Mas obrigada pela pergunta. Só antes de passar para Raquel, que eu tinha feito pergunta também, é porque eu lembro de uma troca curta de correspondências da Ana com a Maria O'Neill em 1911, ou seja, recém-implantada a República em Portugal, que é em 1910, mas que a Ana de Castro Osório está preocupada se a Maria O'Neill é monarquista ou se é republicana. E a Maria O'Neill já estava muito mais avançada, porque estava discutindo o socialismo, e não a república. Pois é, ela não era nenhuma coisa nem outra, embora tivesse origem, não é nobre. O que ela queria mesmo era demolir aquelas estruturas sociais para que surgisse uma outra, não é, mais igualitária e justa. E ela acreditava que só a educação, só a formação do indivíduo, desde muito novo, dentro dessa forma de ver o mundo, poderia ser capaz de mudar, inclusive em relação à questão da maternidade. Por que uma mulher vai criar uma numerosa prole, se em comunidade tudo ficaria talvez menos cruel, né? Então, ela estava lá discutindo, e óbvio que a Ana de Castro Osório não queria ouvir essas coisas. Olá, obrigada pela questão e mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Na literatura eu não sei, eu acredito que foi um tema recorrente, mas não tem sido alvo dos meus estudos, mas há outros momentos bastante importantes. Logo depois do 25 de Abril, a Maria Antônia Paula realizou um documentário chamado O Aborto Não é um Crime, que passou numa das televisões nacionais e que depois foi processado, mesmo depois do 25 de Abril, e pronto, não sei se é algo que já está por dentro, mas aconteceu essa situação.
E também há a série de pinturas da Paula Rego, O Aborto, que é uma reação ao referendo de 1998. Foi a primeira vez que o aborto foi a referendo em Portugal e não passou. Tinha sido, pronto, já foi bastante tempo depois do 25 de Abril, e mesmo assim não passou. Houveram muitas campanhas de feministas portuguesas e de outras mulheres pela causa, mas não conseguiram, e a Paula Rego, em reação a isso, fez a série Aborto, de pinturas. Pronto, depois pronto, é isso, de literatura eu realmente não lhe consigo dar mais exemplos, embora acredite que tenham escrito sobre isso até à despenalização em 2007. Há também, a nível do direito, a tese de mestrado do Álvaro Cunhal, que se chama Aborto, Causas e Soluções, que ele defendeu enquanto esteve preso. Ele foi o principal militante do Partido Comunista durante a ditadura e esteve preso, defendeu uma tese sobre esse assunto. Acho que é a melhor resposta que consigo dar por agora. Obrigada, Raquel. Eu vou passar a palavra para a Juliana, que está com a mãozinha. Boa tarde, gente. Obrigada de novo. Muito bom estar aqui, né? Aprendendo bastante. Eu fiquei aqui só pensando, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário em relação à questão da maternidade, da maternagem, como também essas experiências são diferentes na vivência das mulheres negras, né? E aí, pensando no que a gente discutiu na segunda-feira, falando da Lélia Gonzalez, que ela traz lá o conceito da mãe preta, né? Normalmente a mãe preta, ela é mãe dos outros, né? Ela tem que deixar os seus filhos e para cuidar dos filhos dos outros, né? Então, essas relações também, elas são muito distintas, e a Raquel agora falou do aborto, né? A Angela Davis discute muito isso, como que a diferença também, essa questão do aborto para as mulheres brancas e para as mulheres negras. Enquanto as mulheres brancas estão lutando pelo direito do corpo, meu corpo, minhas regras, às vezes isso para as mulheres negras é uma dor, né? Porque muitas mulheres negras tiveram que abortar pelo desespero de estarem nas senzalas, né? Então não era uma escolha pura e simples do meu corpo, minhas regras. Era de saber que aquela criança ia nascer numa condição extremamente complicada, né, e dolorosa. E então essa perspectiva diferente de olhares também, né? São muitas e muitas vivências dentro da maternagem, né? Desse processo da maternidade que já é doloroso. Eu imagino, eu não sou mãe, mas eu imagino que seja doloroso. As minhas irmãs são, e eu vejo na experiência delas, né, a dificuldade que tem, por essa questão que a Ana comentou muito, né, de que uma coisa é a teoria, mas na prática tudo é muito, muito diferente. E era isso, era mais um comentário mesmo. Agradeço pelo espaço, obrigada. Obrigada, Juliana. Quem mais? Alguém mais quer falar? A gente já ultrapassou o nosso tempo, mas é que está tão primoroso esse momento que a gente não quis interromper, né? Aproveitar esse debate, que é o que faz valer a pena esses encontros, né? Onde a gente realmente consegue trocar e aprender, né? Como disse a Juliana. Eu não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Falo com as minhas parceiras aqui de simpósio se a gente vai iniciar o intervalo. Ser, né, um intervalo para todo mundo descansar um pouco. Quem quiser tomar um cafezinho, alguma coisa. Tudo bem, então a gente mantém meia hora de intervalo. O que vocês acham, Silvina e Laura? São 3h25 agora, a gente podia fazer 15 minutos, então, não? De intervalo, pode ser? 20, né? Que aí fica 15 para as 4, o que você acha? Tá, pode ser. Isso, beleza. 15 então, para as 4. 15 para as 4. 15 para as 4. A gente volta, então, 15 para as 4. Combinado. Tá bom, obrigada. Que mesa maravilhosa, parabéns. E parabéns. Não se esgotou, né? Não se esgotou, porque tem várias coisas ainda mais. Não de sair, não, tá? Pode só fechar.
Isso, não precisa sair da sala, só fechar a câmera. Até daqui a pouquinho, então. Obrigada. Obrigada, gente.